Bom, meninos, bom dia a todos, tá? Primeiro peço desculpas, né, por a gente ter atrasado um pouquinho nossas aulas. Infelizmente, a gente não tive condições de ministrar aula para vocês no final da última semana, mas eu vou reorganizar o cronograma de vocês, tá? Vocês não serão prejudicados. Todos os assuntos que eu havia proposto, né, as aulas de vocês serão ministrados, tá? Vocês não serão prejudicados quanto a isso. Na nossa última aula, então, meninos, a gente estudou a respeito da célula procariótica, né, a célula bacteriana. Então, a gente viu quais são os principais componentes de uma célula bacteriana, a gente viu quais são as suas organelas, como essa célula é organizada, como que acontece o seu funcionamento básico. E hoje nós vamos estudar a célula eucariótica, tá? Uma célula eucariótica já é uma célula mais complexa, com mais funções, com mais organelas, tá? Essas células eucarióticas, elas vão formar todos os outros seres vivos. Então, aquela célula que a gente estudou na nossa última aula, a célula procariótica, ela forma somente as bactérias. Todos os demais organismos vivos são formados por células eucarióticas. Essas células eucarióticas, elas podem ser as células animais, que são as que compõem o nosso corpo, ou as células que compõem, né, as plantas, as células vegetais, tá? Elas apresentam algumas pequenas diferenças. O foco principal da nossa aula são as células animais, em vista que essas células animais, elas formam, né, tanto o nosso próprio organismo, quanto os organismos também causadores de algumas doenças ao homem, como, por exemplo, fungos, protozoários, tá? Dentre outros organismos. Então, por conta disso, né, o principal foco da nossa aula serão nas células animais, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Tô acompanhando aqui no chat de vocês, tá? Ou então também podem ligar o microfone. Então vamos lá, meninos. A primeira estrutura que nós vamos estudar da célula animal é a sua membrana plasmática, tá? A composição dessa membrana plasmática, ela é muito semelhante à da célula bacteriana, porque ela também é formada por uma dupla camada. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente consegue observar uma dupla camada, certo? Essa dupla camada também é formada por fosfolipídios, como a gente consegue observar aqui, né? Então, a gente tem essa estrutura interna, tanto a estrutura interna à célula quanto a estrutura externa, são as estruturas que podem entrar em contato com a água, né? Então, são as estruturas que a gente chama de hidrofílicas. Enquanto que a parte interna da membrana, né, ela já é uma parte hidrofóbica, ou seja, ela não entra em contato com a água. Associada a essa membrana, a gente também tem umas outras estruturas, como por exemplo, carboidratos, proteínas, colesterol, tá? Moléculas de colesterol, moléculas de proteína. Aqui a gente tem a representação, por exemplo, de um canal de proteína. Esse canal de proteína, meninos, ele é muito importante porque muitas estruturas passam, né, para dentro ou para fora da célula por meio desse canal de proteína.
como, por exemplo, muitos fármacos, né, muitos medicamentos que nós utilizamos hoje, eles são dependentes desses canais de proteína para poder funcionar, para poder ter o seu efeito biológico no nosso organismo. Então, por isso a importância da gente compreender, né, essas estruturas da célula. Sem essa membrana plasmática, meninos, a gente consegue observar aqui que essa célula animal, ela não possui parede celular. Lembram que as bactérias possuíam parede, né, para proporcionar uma maior proteção, resistência à célula bacteriana? A célula animal não. A célula animal, ela é revestida somente por essa membrana. Então, a membrana plasmática na célula animal, ela é essencial tanto para a proteção da célula, quanto para a limitação dessa célula, né? Então, ocorre um controle, um controle seletivo de entrada ou saída de metabólitos, de eletrólitos, de líquido, tá? Tudo através dessa membrana. Então, a composição principal da membrana plasmática, né, de fosfolipídios, que são essas estruturas amareladas, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, moléculas de colesterol e também proteínas, tá? O glicocálix, como a gente consegue observar aqui, que está na parte externa da membrana, tá? Essa imagem aqui, isso daqui é a membrana plasmática e isso daqui é a região do glicocálix. Dada a relativa fragilidade da membrana plasmática, a maioria das células animais apresenta um tipo de envoltório que dá proteção e suporte físico à membrana, o glicocálix, que é uma malha de moléculas de glicídios, carboidratos frouxamente entrelaçadas. Então, o que é esse glicocálix? O glicocálix ele é formado por moléculas de carboidrato, tá? E ele tem como função principal aumentar a proteção dessa célula. Porque como eu comentei com vocês, a célula animal, ela não possui... Ligou o microfone aí, vai perguntar. Como eu comentei com vocês, né, a célula animal, ela não possui parede. Então, se ela não possui parede, ela está mais sensível, certo? Ela tem uma menor resistência. Por conta disso, na célula animal, a gente vai ter uma outra estrutura que nós vamos chamar de glicocálix, que ele está na parte aqui externa à membrana. Esse glicocálix é formado por carboidrato e ele vai atuar como ele vai proporcionar uma maior proteção a essas células, tá? Aqui a gente tem uma representação, né, de como que estão formados basicamente a membrana. A gente tem aqui uma dupla camada, né, uma bicamada fosfolipídica, com algumas moléculas de colesterol, com algumas proteínas, carboidratos, tá, que vão ter como diversas funções, né, além de proteção, mas também a parte de controle, né, de fluidos, enfim. A disposição das moléculas na membrana plasmática foi elucidada recentemente, sendo que os lipídios formam uma camada dupla e contínua, né? Então, conforme a gente havia comentado, essa membrana ela é formada por uma camada dupla, né, de lipídios, que a gente chama de fosfolipídios, no meio da qual estão encaixadas algumas moléculas de proteína. A dupla camada de fosfolipídios ela é fluida, de consistência oleosa. Então, como a gente viu, né, essa camada ela é formada por lipídios, certo? Principalmente, né, majoritariamente por lipídios. E essa composição, ela garante justamente essa fluidez. Então, a gente não pode observar uma membrana plasmática como sendo algo rígido, tá? Mas muito pelo contrário, ele apresenta justamente essa característica oleosa, essa característica fluida. E as proteínas, essas estruturas maiores aqui, mais arroxeadas, conforme a gente está conseguindo observar, elas não ficam de maneira fixa nessa membrana,
tá? Elas apresentam justamente essa característica de mudança de posição, justamente pela membrana ela não ser rígida. Então, como essa membrana ela é fluida, então isso garante com que essas proteínas, que são essas estruturas aqui um pouco maiores, consigam se movimentar ao longo da membrana. Os fosfolipídios mantêm a estrutura da membrana, já as proteínas podem estar associadas a diversas outras funções, conforme eu comentei com vocês, né? O transporte, por exemplo, de algumas substâncias, tanto para dentro quanto para fora da célula, são realizados por meio dessas proteínas, tá? Assim como outras funções também. As membranas plasmáticas de células animais, como mamíferos, contém quantidades particularmente grandes de colesterol. O colesterol ele é uma molécula exclusiva de células animais, tá, meninos? E o colesterol ele também vai compor a membrana plasmática das nossas células. Então, por isso, a importância, né, do colesterol na nossa dieta. Muitas pessoas acreditam, né, que o colesterol ele é extremamente maléfico, né, à nossa saúde, que nós não devemos consumir, mas conforme a gente consegue observar aqui, nessa imagem, o colesterol ele é extremamente importante na composição dessa célula, né, assim como diversas outras funções, ele é importante também na formação de alguns hormônios, né, então assim, a gente não pode, né, caracterizar moléculas como boas ou ruins. Todas elas terão funções, né, no nosso corpo, no nosso funcionamento. E uma dessas funções, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, é a formação do colesterol, a participação do colesterol na composição dessa membrana, tá? As moléculas de colesterol aumentam as propriedades da barreira, da bicamada lipídica, e devido aos seus rígidos anéis planos de esteroides, diminuem a mobilidade e torna a bicamada lipídica menos fluida. Então, conforme a gente havia comentado, né, a questão da fluidez dessa membrana, que o lipídio em si, os fosfolipídios, eles garantem uma fluidez muito grande a essa célula. Já o colesterol, quando ele está presente nessa membrana, ele garante um pouco mais de rigidez, porque essa célula ela não pode ser completamente fluida, né? Então ela precisa ser um pouco mais rígida. E essa rigidez ela é garantida justamente pelo colesterol, tá? Uma característica muito grande, meninos, da célula animal é justamente a presença do núcleo. A gente viu na célula procariótica, na célula bacteriana, que o DNA ele estava disperso no citoplasma, né? Aqui na célula animal, não. Na célula animal, nós vamos ter a presença do núcleo, tá? O núcleo é essa estrutura maior aqui, mais arroxeada, tá presente na nossa célula. O núcleo da célula, que não estão em processo de divisão apresentam um limite bem definido, né? Então a gente consegue observar que esse núcleo ele apresenta um limite bem definido, né? Então a gente sabe onde começa e onde termina o núcleo, devido à presença da carioteca ou da membrana nuclear. A membrana nuclear, meninos, é essa membrana aqui que reveste e protege o núcleo, tá? A maior parte do volume nuclear é ocupado por uma massa filamentosa denominada cromatina. Existem ainda um ou mais corpos densos nucleolo e um líquido viscoso. Mas o que é mais importante aqui em relação ao núcleo, meninos? É a gente entender que o material genético ele vai estar guardado no núcleo, tá? Então, na célula procariótica, a gente viu que o material genético, né, o DNA, ele ficava todo disperso no citoplasma, né? Aqui na célula animal, não. Na célula animal, esse material genético, ele vai estar guardado no núcleo, tá? A carioteca é um envoltório formado por duas membranas lipoproteicas
cuja organização molecular é semelhante às demais membranas celulares, né? Então, a carioteca é justamente esse envoltório, né, que realiza a proteção, né, desse núcleo. Próximo aqui ao núcleo, nós temos o retículo endoplasmático, né? Então, vocês conseguem observar aqui que a gente tem nessas, como se fossem essas espécies de dobrinhas, certo, meninos? Que estão próximas aqui à região do núcleo. Essas dobrinhas, essas camadas aqui, nós vamos chamar de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, então, ele é caracterizado por inúmeras bolsas e tubos, cujas paredes têm uma organização semelhante à da membrana plasmática. Então, a organização desse retículo endoplasmático, ele é muito semelhante à membrana plasmática, tá? Essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligados, conhecida pelo nome de retículo endoplasmático. Então, aqui a gente está vendo uma série de canais, né, que estão interligados, que estão ligados entre si, e eles podem ser distinguidos em dois tipos, em rugoso ou liso. Qual é a diferença, né? Aqui a gente tem a representação do rugoso, tá, meninas? E aqui a gente tem a representação do liso. Vocês conseguem observar esses pontinhos que estão presentes aqui no retículo endoplasmático rugoso? A gente consegue observar alguns pontinhos, tá, meninos? O que significa esses pontinhos? Né? Esses pontinhos são as presenças, identificam a presença de ribossomos. Os ribossomos a gente vai ver mais à frente, mas em resumo, qual a importância desses ribossomos? Eles atuam na formação de proteínas, tá? Então, aqui a gente tem a representação do retículo endoplasmático rugoso, né, onde ele tem ribossomos associados a ele, a gente consegue observar esses pontinhos, por isso que eles são conhecidos, eles recebem esse nome de rugoso, tá, por conta da presença desses ribossomos. E aqui a gente tem a representação do retículo endoplasmático liso, né, o retículo endoplasmático liso, ele não vai ter a presença desses pontinhos, né, então ele não vai ter a presença dos ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, é formado por sacos achatados. A gente consegue observar aqui, não é? Que eles são mais achatados e estão mais próximos ao núcleo, cujas membranas têm aspecto verrugoso, então é como se fossem a presença de algumas verrugas, né? E essas verrugas poderiam ser associadas aos ribossomos, tá? E o retículo endoplasmático liso são formados por estruturas tubulares, então a gente consegue observar aqui, né, uma outra diferença é que o retículo endoplasmático ele é formado por tubos. Então, o rugoso, esses canais eles são achatados e o retículo endoplasmático liso, eles são formados por tubos, sem ribossomos aderidos, portanto, eles possuem uma superfície lisa, tá? Qual a função? Quais as funções, né, do retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático ele vai ser importante no armazenamento e no transporte de substâncias, tá? Na produção de lipídios e também na produção de proteínas. Então, essas são as principais funções, tá, do retículo endoplasmático. Aqui, bem próximo ao retículo endoplasmático, a gente tem também o complexo de Golgi, tá? Ou complexo golgiense. A denominação aparelho, ou essa estrutura azul aqui, tá?
A denominação aparelho ou complexo de Golgi é uma homenagem ao citologista italiano Camillo Golgi, que em 1898 descobriu uma estrutura citoplasmática. Ao verificar que certas regiões com citoplasma celular se coravam por sais de ósmio de prata. Então, o cientista Camillo Golgi, ele realizou alguns experimentos celulares utilizando os sais de ósmio de prata e ele identificou uma nova estrutura celular, essa estrutura que antes desse período, antes de 1898, ainda não era conhecida. Então, por conta disso, essa estrutura celular, em homenagem ao cientista que descobriu, recebeu esse nome, de complexo de Golgi. O complexo de Golgi está presente em praticamente todas as células eucarióticas e consiste em bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos. Então, a gente consegue observar aqui o complexo golgiense, o complexo de Golgi, que ele apresenta essa característica de bolsas, de tubos achatados, aqui bem próximos ao retículo endoplasmático. Cada uma dessas pilhas, então cada uma dessas estruturas recebe o nome de dictiossomos. Nas células animais, os dictiossomos geralmente se encontram reunidos em um único local, bem próximo ao núcleo, Quais são as principais funções do complexo de Golgi? Atua como centro de armazenamento, então ele armazena, algumas substâncias, transforma, empacota e remessa essas substâncias nas células. Então, a principal função, meninas, do complexo golgiense é justamente essa parte de armazenamento, de transporte de substâncias, Então, algumas substâncias elas serão transformadas também nesse complexo, Serão empacotadas, serão armazenadas e serão distribuídas ao restante das células. Assim, o principal papel dessas estruturas citoplasmáticas é justamente a eliminação de substâncias que atuam fora da célula, Então, eles possuem essa capacidade de distribuição de substâncias para fora da célula, geralmente o que é denominado de secreção celular, Então, algumas células, elas possuem essa característica bem definida, Essas células que realizam em excesso essa parte de secreção celular. Como, por exemplo, as células digestivas, As células digestivas, elas eliminam enzimas digestivas, e essas enzimas digestivas, elas são eliminadas pelo complexo de Golgi, Algumas células que produzem muco, que vão realizar essa secreção de muco, formação do acrossomo do espermatozoide, Então, são algumas células que vão atuar na formação de alguma substância e essas células, elas possuem o complexo de Golgi mais bem desenvolvido. Uma outra estrutura, meninos, que nós temos é o lisossomo, Essa estrutura aqui amarelada aqui no canto da célula. O lisossomo, ele vai ser um processo, ele vai ser uma estrutura extremamente importante na digestão intracelular. O que seria isso, Então, o lisossomo, ele é uma vesícula membranosa que contém enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Com origem no aparelho de Golgi, os lisossomos estão presentes em praticamente todas as células. Então, primeiro, a gente precisa saber que o lisossomo, ele é formado a partir do complexo de Golgi, E o lisossomo, ele vai atuar na digestão de algumas substâncias intracelulares. Como assim, Então, aqui a gente tem uma partícula, certo? Uma partícula que precisa ser digerida. Essa partícula, ela vai ser fagocitada, ou seja, ela vai ser absorvida para dentro da célula. E esse lisossomo, através da liberação de algumas enzimas, ele vai digerir essa partícula
e vai eliminar alguns resíduos, tá? Então, a atuação do lisossomo, a atuação principal do lisossomo é justamente atuar nesse processo de digestão intracelular. Aqui nessa parte mais externa da célula, a gente tem a presença dos peroxissomos, que também são vesículas, entretanto diferem-se dos lisossomos, principalmente quanto aos tipos de enzimas que possuem, né? Então, os peroxissomos, eles também são vesículas, também vão atuar, né, de alguma forma, na degradação de algumas substâncias, porém, eles vão se diferenciar dos lisossomos a partir de algumas enzimas que são liberadas. Eles liberam enzimas diferentes nesse processo de decomposição, desse processo, de fagocitose, né, de eliminação de substâncias. Os peroxissomos, eles contêm algumas enzimas que inibem algumas substâncias tóxicas no nosso organismo, como, por exemplo, o álcool, né? Então, o processo de metabolismo alcoólico do nosso corpo, a eliminação de álcool do nosso corpo é realizado por meio das enzimas que estão presentes no peroxissomos, tá? As mitocôndrias que são essenciais no processo de metabolismo celular, de manutenção da célula, em vista que são nas mitocôndrias que são realizadas o processo de respiração celular. O que é a respiração celular, meninos? A respiração celular é o processo de formação de moléculas energéticas, tá? Tudo que em sua maioria, né, a função celular, ela precisa de energia para poder acontecer, né? A célula, ela precisa de energia. E essa energia, essas moléculas energéticas, elas são formadas na mitocôndria por meio do processo de respiração celular, tá? Então, a principal função da mitocôndria é justamente a respiração celular e formação de energia, tá bom? Inclusive, né, existem algumas teorias da evolução que dizem que essas mitocôndrias eram células bacterianas, tá? A gente consegue observar pela sua estrutura, pela sua formação, né, que ela é bem parecida com uma bactéria. Então, acredita-se que há milhões de anos atrás, né, no processo de evolução, que essas mitocôndrias, elas eram células bacterianas, né, que foram fagocitadas por essas células, né, mais desenvolvidas, e a partir daí essas células bacterianas, né, realizaram um processo de respiração celular e de formação de energia para a célula animal, tá? Aqui a gente tem a representação dos ribossomos, tá? Os ribossomos que a gente já conversou, né, que eles estavam presentes no retículo endoplasmático rugoso, mas eles também podem estar presentes, também estão presentes, tá? Dispersos aqui na região do citoplasma, ele está representado aqui na célula por esses pontinhos azuis, tá? O ribossomo, ele é formado por duas subunidades, né, uma maior e uma menor, tá? Ele é formado principalmente por proteína, e por material genético, tá? Esse ribossomo, ele vai atuar O ribossomo, ele vai atuar na formação de proteínas, na síntese de proteínas. Então, a presença do ribossomo, ele é essencial em uma célula animal, porque nós precisamos, né, dessa formação proteica. Todas as células, elas precisam dessa formação de proteínas, né? Então, por conta disso, a importância da presença do ribossomo em si, tá? Originam-se, então, no núcleo, né? E podem ser encontrados espalhados no citoplasma, presos uns aos outros por fitas de RNA,
formando poliribossomos ou aderidos ao retículo endoplasmático, né? Então, conforme nós havíamos comentado, que o retículo endoplasmático rugoso, ele apresenta uma espécie de verrugas, né? Que ele se referiu à presença dos ribossomos como espécies de verrugas. Então, essas verrugas, elas são justamente a presença do ribossomo. Conforme a gente consegue observar aqui nessa imagem, né, a representação dessa imagem, uma grande presença de ribossomos, né? Então, a gente consegue observar com muita clareza a presença desses ribossomos e a importância dessa produção proteica. A nossa célula, o nosso corpo em si, ele precisa da formação de proteínas, né? Essas proteínas, elas são formadas a partir do nosso material genético, tá? E aí, a partir daí, cada célula tem a formação de proteínas específicas, né? Cada célula produz proteínas específicas, aminoácidos específicos em relação a isso, né? Então, por isso, a grande quantidade de ribossomos presentes em nossa célula, porque eles são essenciais para a manutenção da nossa vida. Aqui nós temos os centríolos, tá, meninos? Os centríolos, eles são essenciais no processo de divisão celular. A gente comentou brevemente na nossa aula passada, né, a respeito da divisão celular, que a respeito dessa divisão celular, né, que as células elas possuem essa capacidade de duplicação e os centríolos eles são essenciais nessa orientação, tá? Então, uma célula quando ela vai se dividir, ela precisa dessas estruturas para poder orientar esse processo de divisão. Estruturalmente, são constituídos por um total de 9 trios de microtúbulos proteicos. Então, a gente consegue observar aqui que os centríolos eles são formados por proteínas, né? Então, aqui a gente já consegue observar, né, a importância da presença dessas proteínas. De 9 trios de microtúbulos proteicos que se organizam em cilindros. Esses centríolos, eles são autoduplicáveis, então eles conseguem, né, se dividir entre si no período que precede a divisão celular, migrando logo a seguir para os polos opostos da célula. Então, esses centríolos, eles são capazes de se dividir, tá? Então, antes da célula se dividir, meninos, antes de ocorrer nessa divisão celular, os centríolos, eles vão se dividir, eles vão formar 2 centríolos e cada um vai ficar em um polo da célula, né? Então, por exemplo, um vai ficar aqui nessa estrutura e o outro vai ficar aqui. E isso faz com que seja orientado quanto à divisão celular, tá? Os centríolos, eles estão ausentes em células vegetais. Então, nas células vegetais, nós não vamos ter a presença desses centríolos. Aqui a gente tem a representação de um citoesqueleto, né? A gente consegue observar aqui nessa imagem de uma microscopia eletrônica. É um verdadeiro emaranhado de vários tipos de fibras proteicas que cruzam a célula em diversas direções. Então, aqui não tem uma direção, não tem um único sentido, né? A gente consegue observar um verdadeiro emaranhado de proteínas. Esse emaranhado de proteínas, né, ele recebe esse nome de citoesqueleto. A gente pode se referir, inclusive, como, por exemplo, ao nosso esqueleto. Qual é a função, né, dos nossos ossos? É de manter o nosso corpo firme, de dar consistência ao nosso corpo, correto? Se o nosso corpo ele fosse formado somente por músculo, como que nós seríamos? Né? Nós seríamos completamente molengas, né? A gente não ia conseguir ficar em pé, não ia conseguir se movimentar, devido à ausência do esqueleto. A mesma coisa para as células. Tá? Então, o citoesqueleto, ele proporciona essa consistência, essa firmeza, tá? Além de que, como a gente consegue observar aqui, por exemplo, uma mitocôndria, certo? A presença desse citoesqueleto, ele faz com que a mitocôndria ela permaneça no lugar onde ela deveria estar. Tá? Então,
Esse citoesqueleto, ele é formado por proteínas, né? E essas proteínas, elas garantem uma maior consistência, uma maior firmeza para a célula e também fazem com que essas organelas permaneçam e se fixem no lugar adequado. Aqui a gente tem a representação de uma célula vegetal, tá, meninos? Conforme eu comentei no início da aula com vocês, não vai ser o foco principal da nossa aula, né? Justamente porque nós não vamos estudar a célula vegetal, não é o objetivo da nossa aula, mas eu trouxe aqui para que vocês possam observar a diferença, né, de uma célula vegetal para uma célula animal. A primeira coisa que a gente consegue observar aqui é a presença dessa parede celular, né, essa parede celular esverdeada, que vai ter como função a proteção celular, a presença de um vacúolo, né, um grande espaço vazio na célula, e também a presença de cloroplastos. São as principais diferenças da célula vegetal. Tá? Esse vacúolo, ele é uma cavidade delimitada por uma membrana, onde vão estar presentes algumas substâncias ergogástricas, algumas substâncias importantes à célula, como, por exemplo, amido, proteína, lipídios, taninos, enfim, tá? Geralmente, as células vegetais mais jovens possuem vacúolos pequenos e, ao longo do seu desenvolvimento, fundem e geram um grande vacúolo, né? Então, nessa imagem aqui, o que a gente tem representado é uma célula adulta, tá? Aqui nós temos a parede celular, né? Essa parede celular é formada principalmente por celulose, né? Essa celulose, ela vai garantir uma maior resistência, uma maior proteção a essa célula. Nós temos o cloroplasto, que é uma organela onde vai acontecer o processo de fotossíntese, né? E são estruturas que não estão presentes em nossas células, porque nós, como animais, nós não realizamos fotossíntese. Então, por que a gente vai ter a presença de cloroplasto em nossa célula? Tá? Então, o cloroplasto está presente somente em uma célula vegetal. Aí aqui a gente tem a representação de uma tabela, onde a gente tem a estrutura, a sua função, se ele está presente em células bacterianas, em células animais ou em células vegetais, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, tá, essa tabela aqui no caderno de vocês, porque é o principal resumo da nossa aula, tá todo aqui nessa tabela, tá? A gente tem o nome da estrutura, a sua função e se elas estão presentes em células bacterianas ou em células animais. Se vocês quiserem, vocês não precisam escrever da parte de célula vegetal, tá? Porque não é o foco da nossa aula, eu não vou cobrar célula vegetal na prova para vocês, tá? Mas o foco principal da nossa aula são as bactérias e as células animais, tá bom? Presença de vacúolos, de peroxissomos, de lisossomos, tá? Todas essas estruturas a gente estudou. Cloroplasto, citoesqueleto, nucleolo, tá bom? Vocês vão copiar essa tabela bem bonitinho no caderno de vocês, para que vocês possam estudar, tá? Principalmente em relação à função dessas estruturas. Esse material aqui já está disponível no grupo de vocês, né? Agora eu quero apresentar aqui para vocês para a gente poder finalizar a nossa aula. Aí eu vou compartilhar esse texto aqui com vocês ainda, tá? Não compartilhei, mas... Opa!
mas eu vou compartilhar com vocês para vocês fazerem uma leitura desse material. Mas eu quero só discutir 2 pontos com vocês, bem rápido, tá? Que seria o processo saúde e doença, para a gente entender, né, quais são as definições de saúde, quais são as definições de doença. Quem já fez a disciplina de biossegurança, de higiene e profilaxia comigo, a gente já discutiu, né, esses 2 pontos, mas nós temos alguns alunos novos e a gente vai discutir novamente a definição de saúde e doença, né, qual a sua relação, qual a relação desse processo saúde e doença. Esse material aqui eu ainda vou compartilhar com vocês, tá? A doença, ela não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado de doença é o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. O que ele quis nos dizer com isso? Nós não podemos medir uma doença, nós não podemos caracterizar, compreender uma doença somente por meio das suas condições fisiopatológicas, né? Ou seja, por meio das alterações que elas produzem no nosso corpo. Como assim? Se eu adoecer, né? Se eu tiver algum processo infeccioso e você também, nós vamos reagir de maneiras diferentes, né? Porque nós temos outros parâmetros, como por exemplo, como ele nos disse aqui, em relação ao sofrimento, eu posso sofrer de maneira diferente que você, em relação à dor, em relação ao prazer, né? Então, cada um vai lidar de uma forma diferente com aquele adoecimento. Então, eu não posso dizer que eu não posso saber como você vai reagir. Cada um vai reagir de uma determinada forma. A gente consegue observar isso muito claramente com a situação que nós estamos enfrentando, né? Covid-19 é uma infecção, tá? É um processo infeccioso viral, né? Causado por um tipo de vírus. E a gente está conseguindo observar que cada pessoa ela está reagindo de uma maneira muito específica, certo? Então não é porque seu João foi infectado e a Dona Maria também. O seu João ele não vai ter a mesma reação que a Dona Maria. Cada um vai apresentar um quadro muito específico. Um pode apresentar desconforto respiratório, o outro não. Um pode ter a perda do paladar, o outro não, né? Então, cada um vai ter as suas condições, cada um vai ter as suas alterações. Então, a gente não pode generalizar uma doença, tá? Chegando só ao fim das frases, Clívia. Tenta sair e entrar de novo na sala, tá bom? Para ver se melhora, se é a internet, tá? Em relação à saúde, né? O que a gente pode... Não, perdão, a gente ainda falta esse outro parágrafo. Para Evans, a doença não é mais que um construto que guarda relação com o sofrimento, com o mal, mas não lhe corresponde integralmente. Quadros clínicos semelhantes, ou seja, com os mesmos parâmetros biológicos, prognósticos e implicações para o tratamento, podem afetar pessoas diferentes de formas distintas, resultando em diferentes manifestações de sintomas e desconforto, comprometimento, diferenciando de suas habilidades de atuar em uma sociedade. Então, é justamente aquilo que eu estava comentando com vocês, né? Apesar de 2 pessoas receberem o mesmo diagnóstico, o mesmo adoecimento, cada um irá reagir de uma forma, de uma maneira específica, certo? O conhecimento clínico pretende balizar a aplicação apropriada do conhecimento e da tecnologia, o que implica que seja formulada nesses termos. No entanto, no ponto de vista do bem-estar individual e do desempenho social, a percepção individual sobre a saúde é a que conta. Então, a gente tem que nós precisamos reconhecer que cada indivíduo ele vai ter uma reação específica, né, ao adoecimento.
cada um vai reagir de uma maneira específica a esse adoecimento. E nós precisamos ter e reconhecer em relação a isso, tá? Em relação ao conceito saúde, né? Então, o que a gente pode entender como saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde significa um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Então, para a gente considerar um indivíduo saudável, né, saúde, a gente precisa levar em consideração um completo bem-estar físico, né? Então precisa-se de um bem-estar físico, um bem-estar mental e um bem-estar social. Esse indivíduo ele não está doente, ele não tem nenhuma doença, mas ele não apresenta um bem-estar mental, por exemplo, um bem-estar social. Então, esse indivíduo ele também não apresenta condições de saúde, tá? Então, para você ter saúde, você precisa ter esses 3 pilares: físico, mental e social. Essa definição é válida oficialmente até os dias de hoje e tem recebido desde a sua formulação crítica e reflexões de muitos profissionais, pesquisadores e outros protagonistas da área da saúde. Esses profissionais, de modo geral, classificam-na como utópica e não operacional. Ou seja, né, muitos profissionais da saúde, pesquisadores, eles veem essa definição de saúde como utópica, ou seja, né, como uma espécie de algo inalcançável, tá? Como não operacional, né? Ou seja, se a gente for levar a ponta, né, a risca essa definição de saúde, então significa que ninguém é saudável, né? Porque para você ter um equilíbrio desses 3 pilares, né, você precisa de uma complexidade muito grande. Um dia você pode ter tudo isso, um dia você pode estar sentindo esse completo bem-estar e no dia seguinte esse bem-estar já não existe, né? Principalmente hoje em relação à saúde mental, né? A gente está passando por um período de um adoecimento mental muito grande, né? É uma característica que nós precisamos levar em consideração, né? Devido a esse alto nível de adoecimento, tá? Muitas pessoas hoje estão passando por crises de ansiedade, de depressão, crises sociais, né? Então, muitos profissionais eles vêm recomendando, né, uma nova definição de saúde, né, uma reescrita dessa definição de saúde, justamente por conta, né, de uma visão um pouco inalcançável, né, em relação a isso, tá? E aí, meninos, eu vou mandar esse material aqui para vocês, tá? O meu objetivo com esse material era definir principalmente definição de saúde de adoecimento. E aí vocês vão fazer uma leitura dessa definição, quem quiser copiar no caderno também, tá? E aí a gente vai finalizar o nosso conteúdo. A gente vai finalizar o nosso conteúdo teórico por hoje. E vocês vão copiar aquela tabela que eu passei para vocês. Vocês vão copiar aquela tabela no caderno de vocês, fazendo uma breve revisão da nossa aula, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Bom, meninos, então tá. Eu desejo uma boa tarde a todos vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Façam aí a leitura desse material, né, que eu passei para vocês. Eu vou encaminhar esse novo material aqui também, tá? Para auxiliar e facilitar aí o estudo de vocês, tá bom, meninos? Tenham um bom dia. Essa nossa aula ela também foi gravada e assim que possível eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Bom dia a todos.